Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Assentados mesmos, irmãos. O pastor vai estar fazendo a leitura e os irmãos acompanhem, por favor. Atos, capítulo 16, versos de 35 a 40. Vamos lá? Todos encontraram? Amém? Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Verso 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Então vamos lá, queridos, prosseguindo aqui com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, chegamos hoje ao final do capítulo 16, quando de forma surpreendente, Paulo e Silas, eles são autorizados a deixar a prisão. Por que motivo? Vamos falar sobre isso. Essa simples passagem, queridos, ela aparentemente não nos oferece muitos ensinos, não nos oferece uma teologia profunda, aparentemente reduzindo-se a uma simples narrativa. Perceba aí nessa leitura que acabamos de fazer. Contudo, é possível percebermos aqui uma pequena demonstração do caráter de Paulo. Isso é importante para nós entendermos um pouco, muito obrigado, meu irmão, para nós entendermos um pouco do caráter deste que foi o mais importante dos apóstolos, a fim de observar as suas atitudes, as suas falas, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, principalmente aonde nós observamos aqui no texto a sua maneira de lidar com as questões da vida. Isso é importante para nós, porque nós estamos inseridos nesta vida, neste mundo. E aqui, queridos, haveremos de extrair exatamente alguns ensinos nesse sentido. Como que eu devo me portar diante da política? Como que eu devo me portar no meu trabalho, na faculdade, com o Manuel da padaria, com os meus vizinhos? Então encontramos aqui alguns ensinos importantes acerca disso. Mas vamos lá, queridos. O que nós temos aqui então? Essa passagem começa com as autoridades enviando oficiais de justiça, trazendo o seguinte comunicado para Paulo. Está aí na parte B do verso 36. Paulo, os pretores ou as autoridades ordenaram que vocês estão libertos agora. Podem sair e ir em paz. Esse é o comunicado. Queridos, o que nós temos aqui, eu chamaria de algo no mínimo estranho. E a estranheza ela é vista aqui pelo seguinte fato: aqueles que acabaram de terem sido torturados, lançados duramente na prisão, agora, sem que houvesse qualquer informação adicional, é dito para eles: podem ir embora. Como se nada tivesse acontecido.
acontecido, principalmente aqui no uso da expressão saí e ide em paz. Vocês não devem nada, está tudo bem, está tudo certo. Vocês não conseguem? Por favor, quero convidar vocês a pensarem comigo. Não está estranho essa história aqui? Como pode, no momento eles são espancados, no outro vão em paz? Qual é o motivo desta liberdade? Algumas sugestões são propostas a esse texto por um simples motivo. Observe aí no texto. O texto não explica. O texto não diz por que as autoridades autorizaram que eles fossem embora e da maneira que é colocado aqui. Vão em paz, está tudo bem, vocês não devem mais nada. Veja que o texto então não apresenta nenhuma solução para essa problemática. E aí algumas sugestões surgem por aí. E a principal delas é uma sugestão dada pelos historiadores, por pensadores que pensaram certamente muito mais do que nós sobre esse texto. E a principal delas é a seguinte: supõe-se que as autoridades da época... O que aconteceu mesmo um pouquinho antes desse momento aqui, na prisão de Paulo e Silas, quem lembra? Um terremoto. E aconteceu logo após o que mesmo na narrativa? Quando eles oravam e cantavam. Imediatamente em seguida a isso, acontece um terremoto na cidade, as cadeias se abrem. E Paulo e Silas, juntamente com os demais presidiários, permanecem na prisão, ninguém vai embora. É possível que chegou ao conhecimento destas autoridades que aquele terremoto que sacudiu a cidade teria sido resultado do poder do Deus daqueles prisioneiros. Talvez tenha corrido essa notícia: olha, eles estavam orando e cantando na prisão e veio um terremoto. Que Deus é esse? E talvez então essa é a sugestão: vamos libertar esses homens. Porque se chegou um terremoto, abalou tudo. Imagine se a gente mantivê-los aqui presos. O que não se virá na nossa cidade? Não é uma boa sugestão? Contudo, eu quero trazer aqui um primeiro ensino prático para as nossas vidas, principalmente para aqueles que gostam de procurar interpretar o texto bíblico. Isso é tão bom, né? No meio da igreja: ah, pastor, eu leio a Bíblia em casa, mas não consigo entender nada. Eu queria entender, eu queria interpretar os textos bíblicos. Aqui está uma lição para isso. Sabe o que nós vamos fazer com essa sugestão? Conquanto a maioria dos pensadores, historiadores pensam dessa forma, sabe o que nós vamos fazer com essa sugestão? O que vocês acham? Ou alguém tem alguma outra sugestão? Por que as autoridades decidiram libertar Paulo e Silas? Por medo. Seria próximo da sugestão que nós trouxemos. Medo de quê? Medo do poder de Deus, do Deus daqueles prisioneiros, né? Mais ou menos isso. É possível, muito possível. Mas vamos lá, porque hoje o nosso culto tem que ser rápido, né? Sabe o que nós vamos fazer com essa sugestão? Nós vamos pegar essa sugestão como um papel assim, amassar e jogar no lixo. Pastor, por quê? Por um simples motivo. E aqui é o ensino daqueles que querem aprender a interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia se cala sobre esse motivo. E se a Bíblia se cala sobre esse motivo, o que eu faço? Eu me calo. Eis aí o motivo para que haja muita confusão entre pessoas que querem discutir na Bíblia assuntos complicadíssimos, em que a palavra de Deus se cala. E aí, quanto mais a gente parte para a Bíblia para tentar interpretar assuntos em que a Bíblia se cala, a gente corre um sério risco de inferir a Deus aquilo que Ele não é.
de colocar palavras na boca de Deus, de colocar pensamentos na mente do Senhor, indo contra o seu próprio caráter. Que perigo! Portanto, queridos, diante de assuntos complexos em que a Bíblia se cala, eu me calo. E eu vou me debruçar sobre aquilo que é plenamente revelado, porque é Deus querendo falar aos nossos corações. E esses outros assuntos, Deus não quer falar. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar, e Ele haverá de me responder. Ok? Primeiro ensino prático para aqui, queridos. Bom, mas vamos lá. Sendo assim, o que de mais importante nós temos aqui nesse primeiro momento dessa passagem, e aí sim, o autor, que é Lucas, faz questão de trabalhar esse ponto, é justamente a reação de Paulo a esta ordem de soltura. Aí o autor do livro, que é Lucas, ele se debruça aqui com a sua pena, escreve bastante. E aí é o que nós devemos pensar. E aí que deverá ser o nosso foco neste instante, a partir do verso 37, quando diz: Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido um processo formal contra nós, vocês nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Nós não vamos falar muito sobre isso aqui, eu só vou abrir um parêntese rapidinho. Por que ele cita essa questão de cidadãos romanos? Porque, segundo a lei do império, um cidadão romano jamais poderia ser açoitado publicamente, receber qualquer tipo de punição, muito menos ser preso sem que houvesse um processo formal, sem que ele tivesse a oportunidade de se defender. E é exatamente o que acontece aqui. Então Paulo bem lembra: olha, nós somos cidadãos romanos, vocês cometeram um erro gravíssimo. E aí ele faz o questionamento: querem agora as ocultas lançar-nos fora da prisão? E aí Paulo diz: não será assim. Pelo contrário, que venham eles, que venham as autoridades que nos prenderam, e venham aqui então pessoalmente e nos ponham em liberdade. O que é que nós temos aqui? Um pouco do caráter de Paulo, um pouco da forma de como Paulo agia. E uma das coisas que nós observamos aqui a despeito do caráter de Paulo, a despeito da pessoa de Paulo, é aquilo que é amplamente reconhecido pelos estudiosos, de que Paulo era um homem extremamente sábio. É uma das primeiras coisas que nós observamos no texto. Paulo era um homem sábio. Nós sabemos disso, por exemplo, a despeito do seu conhecimento do Antigo Testamento. Paulo era fariseu, exímio conhecedor das Escrituras. E isso era maravilhoso para ele, que fazia com que ele pregasse aos judeus com extrema eficácia, no sentido de pegar os textos da lei, dos profetas e apontar para Cristo. Demonstrar Jesus Cristo como Messias na Escritura. Nós também reconhecemos a sabedoria de Paulo no Novo Testamento, a partir do quê? Dos seus escritos, não apenas do testemunho acerca dele no livro de Atos, mas principalmente das suas epístolas. Eu até diria o seguinte: o que seria de nós, do cristão, se não fossem as cartas de Paulo? Ousaria dizer que talvez nós não estivéssemos aqui, se não fosse a teologia de Paulo, esmiuçando, debruçando-se sobre a encarnação do Filho de Deus e fazendo a devida interpretação dos textos bíblicos antigos para anunciar que o Messias veio, tornando-se o nosso Cristo. Se não fosse nós, se não fosse Paulo, a despeito da teologia, inclusive Pedro em sua epístola menciona esta sabedoria de Paulo. Mas o que nos chama a atenção aqui, e é o que eu quero trabalhar com os irmãos rapidamente, é a sabedoria de Paulo quanto ao saber geral desta vida, quanto a conhecimentos gerais, que é o que nós observamos aqui a despeito
da sua sabedoria aqui no campo jurídico. Não vai ser assim não. Nós somos cidadãos romanos e não houve um processo formal para que vocês fizessem tudo isso conosco. Queridos, isso aqui é muito interessante, porque este saber mostra para nós em como Paulo, ele era participante efetivo das questões da sociedade, de um conhecimento geral. Quando por muitas vezes nós vemos no nosso meio crentes que desassociam a sua vida a este mundo. Quem nunca ouviu aquela frase? Eu não sou desse mundo. Fulano é do mundo. Eu estou na igreja e fulano está no mundo. Eu sou crente e fulano é do mundo. Quem nunca ouviu essas expressões, né? Fazendo assim uma separação gigantesca. E o exagero num olhar como este faz com que estes crentes desapareçam da vida cotidiana. Isso está errado. Isso não está certo. Conquanto tenhamos uma oração de Cristo nas Escrituras, oração por seus discípulos, em que ele diz o seguinte: Senhor, Pai, eles não são deste mundo assim como eu também não sou. Ué, pastor, olha aí essa desassociação. Por outro lado, queridos, o que nós lemos em João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ué, Deus ama o mundo e Cristo fala, eu não sou desse mundo. E aí o nosso desafio, a despeito da interpretação bíblica, é compreender as diversas formas em que este termo mundo aparece na Escritura. Esse é o nosso desafio. Pensando cuidadosamente sobre isso, haveremos de entender que em determinadas situações, queridos, em determinadas situações, a nossa participação ela deve ser efetiva no mundo, de forma a não se contaminar nunca com o pensamento deste mundo. Essa é a diferença dos termos. Até porque nós vivemos neste mundo. Ou tem alguém aqui que é ET? Que aparece nesta vida aqui, no culto, e vai embora. Nós vivemos nesse mundo. Temos vizinhos não crentes. Temos colegas de trabalho que desprezam a palavra de Deus. E nós estamos inseridos neste mundo. E essa inserção, ela deve ser efetiva. Em que sentido? Vou trazer um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Com quantos anos Jesus Cristo iniciou o seu ministério? 30. Então, até os 29 anos de idade, Marlisete, será que Jesus Cristo vivia como? De braços cruzados, esperando o tempo em que o Pai o chamaria para seu ministério, sem interagir com ninguém. Será que é isso, queridos? Mas não, pelas Escrituras nós sabemos, inclusive, que Cristo tinha até uma profissão. Qual era a profissão que Jesus tinha? Carpinteiro. Sem me alongar muito, porque eu acabei de dizer que quando a Bíblia se cala sobre determinados assuntos, a gente tem que se calar, mas eu vou abrir aqui um parêntese pequenininho. Se ele trabalhava como carpinteiro, ele fazia orçamentos, não fazia? Lidava com clientes. Ou será que ele escolhia clientes só que eram servos fiéis a Deus? Atendia a clientela, pois não, o que você quer? O preço é esse e tal. Vivendo, interagindo com este mundo. O próprio apóstolo Paulo também tinha uma profissão. Quem se lembra da profissão de Paulo? Essa eu peguei vocês. Fazia tendas. Paulo fazia tendas. Havia momentos em que ele, concomitante a seu ministério, ele trabalhava nesse ofício.
Em diversos outros momentos ele era sustentado pelas igrejas e vivia apenas do ministério, mas ele tinha sua profissão. Nesse sentido, queridos, inclusive o pastor recentemente aqui, a despeito das eleições, o pastor trouxe instruções à igreja, no sentido de votarmos conscientemente, não foi isso que falamos aqui? E qual a relevância disso? Ora, será que é correto um crente dizer o seguinte, responder a seguinte pergunta: e aí, meu irmão, já decidiu o seu voto? Vai votar em quem? Para vereador, para prefeito, para deputado? Já decidiu? Será que é correto um crente responder da seguinte forma: eu não quero saber dessas coisas, eu não me meto, não quero nem saber, eu voto em branco, eu voto nulo, eu não me envolvo com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida, com essa política corrupta? Será que isso é correto, queridos? O correto é o crente, de forma consciente, responder assim: sim, pastor, eu já tenho meu candidato, e me desculpe aí a indelicadeza, mas o meu voto é secreto, nem para o senhor eu vou dizer, mas eu vou responder para o senhor o seguinte: pensei no meu candidato, analisei as suas propostas, vi o seu currículo e já me decidi. Que coisa bonita, queridos. É salutar crentes baterem na porta do gabinete do vereador da cidade. É salutar, é saudável. Não para pedir favores pessoais, mas para cobrar as responsabilidades de um vereador. Quando na nossa comunidade nós vemos uma saúde deplorável, uma educação horrível, pagamos os nossos impostos. Cristo pagou o seu imposto. Lembra dessa passagem? Pagamos os nossos impostos e devemos exigir das autoridades que elas cumpram com as suas obrigações. Isto é participar efetivamente da sociedade, queridos, e é exatamente isso que em poucos versos nós entendemos aqui. Que Paulo compreende juridicamente a situação que ele está envolvido, inserido a despeito da sua prisão, que não é uma questão totalmente ou plenamente religiosa, mas é uma questão simples de injustiça. E o que nós vemos aqui no caráter de Paulo com essa sua reação? Nós vemos um tanto do caráter de Cristo na sua vida. Porque Cristo se aborrecia quando ele enxergava injustiça nesta vida. Cristo sentia compaixão deste mundo quando ele via pessoas sofrendo. Numa época em que o acesso à saúde era praticamente inexistente, mal havia médicos nessa época. E aí ele entrava nas cidades, e ao entrar nas cidades ele via o que? Enfermos. E ao ver os enfermos da cidade, o texto diz que ele sentia compaixão desses enfermos e os curava. Não é isso que o texto diz? E aí eu te pergunto, todos aqueles a quem Jesus Cristo curava, converteram-se de seus maus caminhos? Ou seja, Cristo realizou a sua obra e o seu ministério independente das questões se essa pessoa iria recebê-lo ou não. Porque ele olhava para a injustiça desse mundo, para as mazelas deste mundo e sentia compaixão. O que nós estamos vendo aqui, queridos, é um apóstolo Paulo injuriado, porque uma injustiça foi praticada contra ele e poderia ser com qualquer um outro. Isto não está correto. É Paulo dizendo o seguinte: isso não está correto, eu não vou sair daqui sem que as autoridades venham aqui e reconheçam as suas falhas, a sua injustiça. E é interessante, queridos, que há uma pureza, podemos identificar uma pureza nesse sentimento de Paulo.
Porque se nós observarmos o texto, não é que Paulo está querendo que eles pedissem desculpas, não é isso. Mas que tão somente a injustiça desaparecesse das mãos dos homens, principalmente das autoridades. Verso 38 e 39. Os oficiais de justiça então comunicaram às autoridades o que Paulo disse, que não iria sair da prisão. E aí o texto diz que eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Veja então que alguns, naquela ideia, naquele motivo pelo qual eles tinham sido libertos, tem alguns que dizem assim, eles libertaram porque eles sabiam que eram cidadãos romanos. Não, eles sabem agora. O texto é claro em dizer isso. Eles só sabem agora que se tratava de cidadãos romanos. Verso 39. Então foram ter com eles, as autoridades então foram até a prisão e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Motivo pelo pedido deles, que eles se retirassem da cidade, é para que fosse abafado a injustiça que eles haviam praticado. Porque se Paulo levasse à frente, representasse junto às autoridades superiores, estas autoridades aqui certamente seriam severamente punidas e presas. Então eu sentido é, por favor, saiam dessa cidade, para que ninguém mais toque nesse assunto, para que a nossa injustiça seja de uma vez calada. E aí nós vamos para o verso 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. E aqui nós vamos encerrar o capítulo 16. Nessa nossa simples reflexão de hoje, muito mais nós aprendemos acerca de como lidar neste mundo. Que devemos ser participantes efetivos desta vida, porém manifestando o caráter de Cristo. Não é ser como o mundo é. Lembra da oração que o próprio Cristo fez ao Pai, mais uma vez uma oração pelos seus discípulos? Pai, não vos peço que os tire do mundo. Não é isso. Não estou pedindo para tirar eles do mundo. Mas que os livre do mal. No sentido, queridos, de que nós vivemos nesta vida, mas nós não podemos nos apropriar ao pensamento incrédulo, relativista deste mundo. Mas devemos vivenciar o caráter de Cristo nesta vida, nesta sociedade. Mas você já viu como alguns crentes conseguem viver uma vida dupla, como que vestindo uniformes? Já viu o crente que quando ele entra na empresa para trabalhar, parece que ele tira o uniforme de cristão e veste um uniforme de um simples empregado de uma empresa, se enquadrando por vezes em procedimentos completamente equivocados, errôneos, injustos de uma empresa. Queridos, eu trabalhei numa empresa aonde eles pagavam propina a fiscais. E quando eu cheguei nessa empresa, a situação já tinha sido resolvida, graças a Deus, desta forma. O patrão chegou para um dos funcionários e falou assim: está aqui esse valor, você entrega para fiscal tal, escondido, hein? E tal. Até que este funcionário, pela graça do bom Deus, pelo caráter de Cristo transbordante em sua vida, ele disse: o Senhor me perdoe. Eu sou cristão e esta atitude é completamente oposta aos valores que eu aprendi em Cristo. Me desculpe, eu trabalho nessa empresa, mas eu não me presto a esse serviço. Eu não posso fazer isso. Se o Senhor desejar, tenha toda a liberdade de me demitir. Aonde que eu assino a demissão, eu não posso fazer isso.
pelas misericórdias do Senhor, este patrão perdeu, queridos. Infelizmente não deixou de pagar propina. Mas ele falou o seguinte: pode voltar ao seu local de trabalho, continue trabalhando. Vou pedir para um outro funcionário que não tenha esses valores cristãos. E quando eu cheguei nessa empresa, havia esse procedimento. E uma vez que sabia-se que eu era cristão, esse pedido nunca chegou até a mim. Mas o que nós temos de crentes envolvidos em falcatruas desta vida, e com a cara mais limpa dizem: olha, eu só fiz o que mandou, tenho nada a ver com isso. Se fosse assim, queridos, Daniel e seus companheiros teriam se ajoelhado diante de um Deus que não era o seu e dito assim para o Senhor: me permita aqui, a câmera vai pegar? Senhor, eu estou aqui ajoelhado para o Deus de Nabucodonosor, mas tu sabes que o meu coração é teu, Senhor. Só estou aqui para não ser morto. Mas não, queridos. Colocaram as suas vidas em risco, dizendo: Deus a quem eu sirvo, e jamais permitirei que o meu procedimento desonre ao meu Senhor. É isso que Paulo fez. Essa foi a atitude de Paulo. E é isso que nós aprendemos aqui, queridos. Mas para finalizarmos, como falamos, esse foi o principal ensino dessa noite, nessa reflexão. Contudo, queridos, ainda que tenhamos a necessidade de vivenciar as coisas desta vida, esta passagem de hoje, ela termina aqui no verso 40. Ou melhor, ela não termina sem que Paulo vivencie o que lhe é mais importante, as coisas de Deus. E Lucas, o autor, faz questão de dizer isso. Ele não encerra essa passagem sem dizer o seguinte: ao ser libertado da prisão, ao concordar em sair da cidade, num ato de misericórdia dele para com aqueles que quase o mataram, ao concordar em sair da cidade, ele não vai embora sem antes visitar os novos crentes e confortá-los, principalmente quanto à sua tribulação. Indo até a casa de Lídia, onde acredita-se que ali iniciava-se uma pequena igreja, aonde irmãos que foram transformados pela pregação de Paulo reuniam-se para a glória de Deus. E qual é o ensino de Paulo ali naquela casa? Certamente, queridos, e aqui nós encerraremos, certamente era um ensino semelhante que ele trouxe aos irmãos das cidades de Listra, Icônio e Antioquia, que nós podemos ver lá no capítulo 14, verso 22, quando Paulo desejou ensinar para eles, ou mostrar para eles, para aqueles irmãos, aqueles novos crentes, que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Queridos, estamos aqui vivendo neste mundo mau, vivendo as mazelas desta vida, sofrendo de doenças, sofrendo com dificuldades financeiras, de relacionamento, seja o que for. Aprendemos hoje que nós não devemos fugir desses desafios da vida. Aprendemos hoje que devemos estar inseridos na sociedade e vivenciar com o caráter de Cristo falando alto em nós. Mas o ensino final de Paulo é aquele o seguinte: importa que esperemos, que soframos nesta vida, mas que possamos preservar o caráter de Cristo. E um dia que entendemos ser breve pela Escritura, o sofrimento do presente será uma mera lembrança que nos fará ainda mais exaltar a Deus pelo livramento,
pelo cuidado para conosco, pelo fato de ter nos guardado em todas as tormentas desta vida. Que Deus nos abençoe, queridos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.